vai ouvir a tua oração e eu tenho certeza que Ele vai responder a tua oração. Amém? Então, como igreja, eu quero convidar você a ficar de pé para que a gente interceda. Eu quero que a gente continue orando também, pelos nossos irmãos da igreja que têm lutado com enfermidades, como a irmã Dora, a irmã Ádia, pela saúde das nossas irmãs, a completa restauração da saúde delas, que a gente continue orando pelas necessidades do nosso povo, aos jovens, nossos jovens que estão crescendo, estão amadurecendo, vocês veem eles servindo na igreja em várias áreas, não só louvor, mas em outras áreas também eles têm servido e ajudado muitos ministérios aqui da nossa igreja. Que Deus guarde o coração dos jovens, Hoje na escola dominical vimos, como na Bíblia se faz tanta referência, com a preocupação da pureza da juventude, Então vamos orar, para que eles se mantenham puros, para que eles vençam as tentações da juventude, que eles possam permanecer firmes no caminho do Senhor. Vamos orar pelas igrejas perseguidas, Nós temos visto crescendo o número de perseguição aos cristãos no mundo inteiro, As coisas estão ficando mais difíceis para os cristãos, já em muitos países, As igrejas estão sendo destruídas, queimadas, Alguns irmãos estão sendo mortos, Há 2 semanas atrás, eu vi no norte da Índia novamente, uma outra igreja, ela foi completamente desmantelada enquanto os irmãos tinham culto. Foi até uma cena muito chocante, porque eles vinham derrubando as paredes e já não tinham parte das outras paredes, outras partes estavam cobertas com lonas, e os irmãos estavam fazendo o culto da igreja, enquanto o pessoal derrubava e quebrava as paredes, eles continuaram o louvor, o pastor continuou pregando a palavra, e eles derrubaram tudo e a igreja não parou o culto. A igreja continuou. Aqui a gente faz um barulhinho, sai todo mundo correndo. Mas a gente vê que isso é realidade, querido, e a gente tem que orar. Então vamos orar. Pai, como igreja nesse momento nós estamos reunidos para levantar as nossas vozes, Senhor, e clamar ao Senhor Jesus. Em primeiro lugar, para que o Teu nome seja grande neste lugar, Senhor, para que o Teu Evangelho seja pregado, Senhor, para que o Senhor possa levantar um povo fiel, Senhor, que compartilhe o Teu Evangelho com os perdidos, Senhor, que traga esperança ainda a este mundo, Deus Pai, Senhor, que nós possamos, Senhor, sermos fiéis a Ti, por isso perdoa os nossos pecados e guarda o nosso coração. Hoje quebranta, Senhor, os nossos corações para darmos ouvidos à Tua voz neste lugar, Senhor, para tentarmos, Senhor, de andarmos nos Teus caminhos. Por isso, nós oramos também pelas necessidades dos Teus filhos, Senhor, pelas necessidades das pessoas queridas ao nosso redor, Deus Pai. Nós oramos pela vida do Luciano, Deus Pai, que está no hospital neste momento. Nós pedimos, Senhor, pela restauração da saúde dele, Senhor, para que o livre do mal, Senhor, para que o Senhor permita, Senhor, que ele não venha cair em nenhuma cilada do inimigo, Deus Pai. O que eu te peço, Senhor, Pai querido, é que o Senhor use, Senhor, o milagre que está no poder da Tua palavra, que o Senhor use a mão dos médicos que o Senhor criou, que o Senhor use as medicinas que o Senhor deu aos homens, Senhor, neste mundo, Deus Pai. Eu peço, Senhor, Pai querido, que o Senhor mostre a Tua graça e a Tua misericórdia ao Luciano. Nós oramos pelas nossas irmãs, Senhor, a Ádio, nós oramos pela Dora, Senhor, pela completa restauração da saúde delas, pelo sustento que o Senhor tem dado, nós temos dado graça, Senhor, por aqueles que passam necessidade. Senhor, nós somos gratos pela vida do irmão Geraldo, que passou por uma cirurgia, Senhor, ele está em boa recuperação, Deus Pai, Senhor, obrigado, Senhor, Pai querido, pela vida do nosso irmão, obrigado pela vida de cada pessoa que aqui hoje está e vem com a esperança de hoje ouvir uma palavra de vida, Deus Pai. Por isso hoje, Senhor, abençoa-nos com a Tua presença, Senhor, Pai querido. Senhor, nós podemos ser abençoados com a cura, podemos ser abençoados com as nossas necessidades materiais, podemos ser abençoados na nossa vida emocional, Deus Pai, mas, Senhor, nós queremos também ser abençoados, Senhor, na nossa vida espiritual. Por isso, Senhor, antes de tudo, Senhor, seja presente conosco nesta manhã. Senhor, seja com a Tua igreja, Senhor, e o Teu nome seja exaltado neste lugar, e seja tudo para o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Hoje vocês vão ficar muito felizes comigo, vocês vão almoçar cedo. Hoje eu vou dar uma pausa, eu falo muito, então hoje o pastor Cláudio vai estar ministrando, eu tenho certeza que você vai almoçar um pouco mais cedo, porque ele é muito melhor que eu nisso daí, ele consegue desenvolver a mensagem e trazer o recado em menos tempo, eu não. E hoje você vai ficar feliz. Eu queria que a gente também abençoasse a vida do pastor Cláudio e que ele fosse um instrumento de Deus. As crianças podem ir para a classinha, isso, leva as crianças para a classinha. Tá tudo muito barulho ali agora. Eles são bons. Precisa orar pelas professoras, Deus tem misericórdia delas. Mas que bom. O pastor Cláudio hoje, eu pedi que ele hoje trouxesse a palavra, ele vai estar ministrando a palavra para a gente,
Ele fez isso mês passado e hoje novamente. Vocês já estão cansados de me ouvir? Né? Vou deixar ele trabalhar um pouco. Pai, em nome de Jesus, nós vamos pedir, Senhor, que nesta manhã o Senhor use a vida do pastor Cláudio para que ele ministre, Senhor, uma palavra, Senhor, divina. Senhor, que venha falar aos nossos corações, Senhor, e venha, Senhor, edificar a vida dos teus filhos neste lugar. Que venha trazer consolo àquele que está cansado, Senhor, Pai. Que venha trazer alegria de volta, Senhor, àquele que está em tristeza. Que o Senhor venha, Senhor, restaurar os teus filhos, Senhor, e que nós possamos aperfeiçoar a nossa comunhão contigo. Crescemos em santidade através dessa mensagem. Que o Senhor use a vida dele, Deus Pai, para que o teu nome seja glorificado neste lugar. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. É interessante a gente poder parar e pensar que Deus tem as formas e o cuidado e como Ele tratar cada um de nós. E eu e minha esposa, ela faz a seleção das músicas, ela separa os hinos, ela separa os versículos, e muitas vezes nós não temos muito contato, e muito do que ela cantou hoje está relacionado com o que Deus falou no meu coração essa semana. E eu, antes de começar a falar com os irmãos, eu queria dizer uma coisa assim: qual é a igreja que você quer ser? Qual é a igreja que você é? Quem está nesse país há mais de 10 anos? Isso. 15? 20? Quando você quer falar com alguém que está longe de você, como é que você fala com essa pessoa? Por telefone, pelo WhatsApp? Antes era por carta, né? Demorava 7 dias, 8 dias para chegar uma carta. E muitas vezes a notícia chegava atrasada já. Hoje não, hoje é quase que simultâneo. Hoje está acontecendo alguma coisa na rua, tem alguém que não vai salvar alguém, mas ele vai filmar. Não vai salvar a pessoa, mas pelo menos filmar que a pessoa caiu no chão, já está filmado, já está bombando na internet. Mas, se você é a igreja e faz parte dessa igreja, quando você vai falar sobre ela, o que você fala dela? Você já parou para pensar? Você agora vai escrever uma carta da sua igreja. E o que você vai falar dessa igreja? No domingo passado nós celebramos a ceia do Senhor. E normalmente, todo domingo eu sempre disse assim, eu gosto da ceia porque a gente relembra o sacrifício de Jesus na cruz. Eu gosto da ceia porque é a esperança nossa de que a vinda do Senhor está mais próxima. Mas qual é essa igreja que está esperando a volta do Senhor? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 1, capítulo 1, e deixar essa sua Bíblia aberta para que a gente possa ler, meditar e aprender o que Deus tem para nós nesses versículos. Eu não vou fazer a leitura de todos os 10 versículos, mas nós vamos estar lendo no decorrer da minha mensagem. Só que antes de nós entrarmos em 1 Tessalonicenses, Efésios 5, 27 nos dá o modelo de uma igreja que faz si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito ou mácula. Essa é a igreja que o Senhor vai vir buscar. Essa é a igreja onde eu e você precisamos estar juntos para subir aos céus. E quando nós falamos em esperar, em estar aguardando a volta do Senhor, a gente se lembra de Paulo, quando ele começa a escrever essa carta. E o interessante é que ele passou
3 finais de semana pregando 3 vezes na sinagoga em Tessalônica. Ele plantou essa igreja ali, essa igreja deu fruto, essa igreja espalhou a sua influência, essa igreja, apesar de toda a perseguição que ela tinha, que aconteceu, que ela enfrentou, ela foi uma igreja produtiva. Aí eu pergunto para você e para mim, quais são as marcas dessa igreja? O que se destaca nessa igreja para Paulo mandar uma carta tão calorosa como esta que ele mandou para essa igreja? O que essa igreja tinha de diferente? Quando na escola bíblica nós estávamos falando que Timóteo era um jovem pastor e Timóteo levou as informações desta igreja para Paulo. Por isso que Paulo escreveu essa carta de uma certa forma elogiando, dando valor devido àquela igreja que, apesar de bem imatura, bem nova, era uma igreja que estava solidificada na palavra. Era uma igreja que aprendeu a cada dia estar aos pés do Senhor. E eu queria desenvolver esse assunto com vocês, mas antes de nós desenvolvermos, eu queria trazer como é que Paulo chegou à Macedônia. Paulo não iria para a Macedônia. Paulo estava percorrendo a região da Frígio-Galata. E quando ele estava lá, ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na província da Ásia. E depois, ele chegando mais perto de Mísia, ele tentou entrar em Bitínia. Mas o Espírito de Deus não permitiu que ali ele também fizesse o trabalho dele. E ele falou assim, já que não estou conseguindo aqui, vou passar, vou contornar por aqui, vou sair em Troade. Em um sonho, em uma visão, Paulo se encontrou com um homem. E esse homem rogava a ele dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que Paulo teve a visão, ele entendeu a vontade de Deus para que ele fosse para a Macedônia. Aqui eu queria abrir um parênteses. Quantas vezes Deus fala conosco e nós não ouvimos? Muitas vezes nós queremos fazer uma coisa, e nós comentamos isso na escola dominical, nós pedimos qualquer outra coisa, quando nós precisamos resolver, a gente deixa Deus de lado. E aqui a gente vê o Espírito Santo de Deus, apesar de que Paulo tinha traçado o caminho que ele ia seguir, ele falou assim, olha, eu vou estar hoje nesse lugar, eu amanhã, ele já tinha isso em mente. Paulo era um estrategista. Mas aqui nós vemos o Espírito Santo fazendo a vontade e o querer de Deus sobre a vida dele. E ali, em Tessalônica, Paulo funda essa igreja. Paulo deixou ali as bases. Paulo deixou ali o alicerce para que essa igreja pudesse ser o exemplo, não só ali em Tessalônica, mas em todas as províncias. E apesar de tudo que eles estavam passando, eles foram uma igreja próspera. Amém. E aí eu falo para vocês, vamos ver essas marcas? Quais são essas marcas? E eu queria começar a mostrar para os irmãos a primeira coisa, como Paulo começou falando com essa igreja, a forma, a saudação que ele levou para aquela igreja. Versículos 1 e 2 de 1 Tessalonicenses 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo a menção de que vocês em nossas orações e sem cessar. Paulo começa falando para a gente quem eram as pessoas que estavam escrevendo essa carta.
Aqui nós vemos 3: Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano e Timóteo eram companheiros de Paulo nessa segunda viagem missionária dele. E ele, por uma questão de nobreza, o de valorizar os companheiros que estavam com ele, incluiu o nome dele nessa carta. O que ele queria dizer aqui? Ele queria mostrar para a gente que aqueles homens que estavam acompanhando ele eram homens de Deus, eram homens que estavam prontos a dar a vida deles por amor à igreja. Eram homens que estavam ali, que se necessário fosse, iriam morrer pelo Evangelho. Segundo, depois de ele falar sobre quem mandou, ele vai falar sobre para quem foi esta. E aqui eu quero abrir um parênteses bem grande. 2 características nos chamam a atenção para quem Paulo escreveu essa carta. Primeiro, Paulo não fala à igreja que está em Colossenses. Paulo fala assim, Paulo não fala à igreja que está em Tessalônica, a igreja de Tessalônica, ele fala a igreja que está em Tessalônica. Ele fala que essa é a igreja dos Tessalonicenses. Ele não quis dividir a igreja de Long Branch, a igreja de Newark, a igreja de Nova York. Ele falou assim, olha, a igreja que está reunida em Tessalônica. E aqui, irmãos, a gente pode ver, nós almejamos muitas coisas, queremos prédios faraônicos, queremos grandes construções, temos muitas vezes perdido o foco principal do propósito de estarmos aqui para construirmos grandes igrejas, grandes lugares que vão estar 5 andares, cada um diferente do que o outro, cada um de uma forma diferente. A gente fala, nossa, que lugar lindo. Mas e o povo? E a igreja do Senhor está ali dentro daquelas 4 paredes? A Bíblia nos fala que aquela igreja que deve estar ali é aquela que conhece o Senhor e que recebe Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas Paulo também continua falando, irmãos, que ele não está falando para um grupo específico de pessoas, está falando para toda a igreja, todos aqueles que confessam o nome do Senhor. E aqui me vem à mente uma coisa, você se lembra daquela igrejinha lá do interior, pequenininha, aquela igrejinha onde os bancos eram de madeira fininho, que você não tinha um encosto como essas têm aí? Que igrejinha gostosa, não era? Muitas vezes você chegava e falava assim, nossa, como que você vê a presença de Deus nesse lugar tão simples? Nós estamos tão acostumados com coisas tão... Quando você chega assim, você até assusta. Foi isso que me veio à mente, aquela igrejinha lá do interior, aquela igrejinha naquele bar que foi fechado, e eles colocam uma placa lá, igreja, e você vê a ação de Deus, você vê o poder de Deus transformar pessoas naquele lugar. É essa igreja que o Senhor veio buscar. Amém. É esse exemplo que essa igreja quer dar para a gente. Segundo, essa igreja era uma igreja estabelecida em Deus. Olhe lá no versículo 1 que nós lemos com você. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e Senhor do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja, irmãos, ela estava em Deus. Essa igreja estava no Senhor Jesus. E essa igreja não tinha vida própria, porque a vida dela era o Senhor. Ela vivia em Deus. E aí me lembro de outra coisa. Se você hoje pela manhã não tivesse respirado, o que tinha acontecido?
Não tinha culto hoje, né? Se a gente não tivesse tido fôlego de vida hoje pela manhã, ninguém estaria aqui hoje. Nós nos assemelhamos e precisamos entender que o Senhor precisa ser para as nossas vidas como o ar é para cada um de nós. Amém. Uma pessoa que usa aquele balão de oxigênio, anda com aquele o dia inteiro, que dificuldade deve ser? Uma pessoa que tem problema de asma, que chega e fala e não vem, o ar não aparece, irmã Célia Sônia, né, irmã Célia Sônia, irmã Rose, não vem. O Senhor precisa ser para nós esse ar que nós respiramos. Amém. Quando você pela manhã acordar, lembre-se de que Deus precisa ser mais importante para você do que o ar que você respirou. Assim como o ar está para nós e nós para o ar, e não podemos viver sem ele, assim a igreja verdadeira está em Deus e Deus está na igreja. Para a igreja não há vida sem Deus. Uma igreja que não está estabelecida em Deus, uma igreja que não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não é uma igreja genuína. Ela pode ser uma organização, um grupo. Ela pode agir como uma igreja, ela pode falar como uma igreja, mas se Deus não estiver falando, se Deus não estiver presente aqui, isto não é uma igreja. É a primeira qualidade que vemos. Essa igreja estava estabelecida em Deus, ela tinha Deus como referência na vida. E Paulo continua falando para a gente que essa igreja, e ele abençoa a vida dessa igreja. Olha, continuando no finalzinho do versículo 1, Paulo roga a Deus a graça e a paz para essa igreja. Graça nós já sabemos que é um favor imerecido de Deus. E paz é o resultado dessa graça. E aí a gente pode ver que dessas duas bênçãos, nós vemos a causa e o resultado da nossa salvação. E a vida daquela igreja nos mostra isso. Olhem bem, quando nós estamos debaixo da graça de Deus, nós temos paz com Ele. Amém. Quando você vê uma mina saindo água ali, você fala assim, nossa, que coisa bonitinha. Aquela mina ali, aquela fonte de água, é a graça de Deus. E aquilo que sai daquela fonte, aquela corrente de água, é a paz de Deus sobre a vida de cada um de nós. Quando nós paramos para ver como Deus tem sido misericordioso com cada um de nós não temos como não agradecer. Deus tem feito grandes coisas no meio da tua igreja. Amém. Deus tem feito grandes maravilhas e precisamos estar com os olhos abertos para entendermos e colocarmos Deus no lugar dele. Ele precisa ser o centro das nossas vidas. Sem ele não podemos nada. Continuando com os irmãos, vamos lá para o versículo 3 a 5. E aqui a gente vê algo muito interessante também. Paulo demonstra gratidão a Deus. Olhem bem, recordamos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja possuía os 3 pilares básicos da vida cristã. Vamos lá em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas 3, porém, o amor
é maior deles. Quanto ao passado, essa igreja estava firmada na verdade. Tinha colocado sua fé em Deus. E agora estava trabalhando para Ele. E no presente, hoje, naquele momento, ela estava envolvida em amor a Deus e trabalhando para que o seu próximo pudesse conhecer o amor que Deus tinha colocado na vida daquela igreja. E em relação ao futuro, aquela igreja estava ansiosa pela vinda do Senhor. Mas aqui eu queria trabalhar um pouquinho mais aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre essa fé que essa igreja tinha. E nós muitas vezes temos um medo tão grande de falar sobre fé, que fé fala sobre obras. E aí a gente fala assim, eu não vou fazer nada porque obra sem fé é morta. Mas a fé na nossa vida, ela produz obras. Quando eu e você, que cremos verdadeiramente em Jesus, essa fé nos faz ser homens e mulheres produtivos para o reino. Tiago 2,14. Meus irmãos, quanto que é proveito, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, será que essa fé pode salvá-lo? Irmãos, onde estiver um crente, onde houver um homem ou uma mulher de Deus com uma fé verdadeira, ali vai ter uma pessoa que quer trabalhar para o crescimento do reino. Ali vai ter uma pessoa que vai querer com que as outras pessoas vejam Cristo na vida dela. Quanto mais firme a fé que eu e você temos, tanto mais dedicado nós somos para o trabalho do Senhor. Mas aqui eu quero abrir um parênteses para você. Ah, pastor, mas eu sou zelador da igreja. Ah, pastor, eu pintei a igreja, eu pus o piso, eu arrumei, eu fiz isso. Paulo quer mostrar algo para a gente, que essa obra aqui é algo mais além. Se nós olharmos os versículos de 6 a 10 desse primeiro capítulo, a gente vai ver que Paulo está falando sobre a obra de propagar o Evangelho. Já cumpri minha obrigação de hoje, já fui na igreja agora de manhã, sentei, ouvi a mensagem e vou para casa agora, eu tenho Netflix a tarde toda para fazer. Você não trabalhou. Paulo está mostrando para a gente que trabalhar é falar, é dedicar, apesar das dificuldades, é se dedicar à obra do Senhor. Não adianta você ocupar seu tempo todo se você não propaga o Evangelho. Mas eles vão ver na minha vida, eles vão ver na sua vida, através da sua vida, mas através de você, daquilo que você, intencional, você precisa ter intenção. Ah, mas a pessoa vai ver que eu sou diferente. Cause nela uma forma de você poder falar do amor de Deus. Fale, procure meios. Nós somos pessoas tão inteligentes, muitas vezes a gente é inteligente para tanta coisa, e o básico, como o pastor falou na escola, o simples, a mensagem simples, a gente não consegue levar adiante. A gente tem vergonha. Ah, eu tenho vergonha, eu não sei falar. Ah, eu nunca falei. Ah, eu não conheço da Bíblia. O trabalho primeiro que Deus nos chamou é para que nós possamos propagar o Evangelho. Amém. Segundo, se nós falamos de fé, agora precisa falar de amor. E esse amor fala sobre um trabalho intenso. Se você vai trabalhar, você vai trabalhar com amor. O que é fazer um arroz sem querer? O que acontece? Quando você vai fazer o arroz, aí você não quer fazer aquele arroz. Como é que ele sai?
Maravilhoso, né? Isso. Mas e quando você quer fazer? Quando você está namorando, assim, aquela coisa, vou impressionar agora. Você vai lá, fica o dia inteiro fazendo um arroz. Para sair, você fica vigiando para ver que não pode criar nenhuma crostazinha, não, tem que ser aquela coisa, o arroz jasmim perfeito. Paulo está falando e mostrando que essa igreja, ela tinha tanto amor intenso nas coisas que ele fazia, que ele usa aquela expressão que essa igreja era abnegada. Se nós formos no original, fala copos, trabalho exaustivo, labor a palavra. Isso mostra para a gente, irmãos, algo interessante, que isso que nós vamos fazer requer a nossa vontade. Você não está fazendo por querer, assim, simplesmente, você está fazendo porque você quer fazer e você vai pagar o preço de fazer isso. Se nós olharmos bem, vai nos causar cansaço e fadiga. Mas vai valer a pena, porque tudo com amor, você não se cansa. Talvez o corpo vai sentir, mas você está feliz de que você fez aquilo, ou você trabalhou, ou você desenvolveu, ou você esteve fazendo tudo o processo do trabalho para o Senhor com amor, com intensidade, tem buscado a vontade dele. Há uma expressão: você vai dar o seu sangue. Não é? Tem hora que a gente, tem coisas que a gente quer, que a gente larga mulher, menino, cachorro, larga a casa e a gente se dedica quase que sem dormir, quando a gente quer alguma coisa. Essa igreja está mostrando para a gente que o nosso amor precisa ser intenso. E junto com a nossa fé, vai transformar e impactar o lugar onde a gente está. Nós evidenciamos o nosso amor por Cristo, por aquilo que nós fazemos por Ele. Nós demonstramos amor ao próximo não apenas com palavras, mas com atitudes concretas de serviço. Não somente de palavras, mas de atitude. Muitas vezes, alguém precisa da sua ajuda e você não está pronto a ajudar essa pessoa. E está ao seu alcance. Não estou falando você largar o seu trabalho, largar a sua vida. Não. Mas tem coisas que vêm na sua mão para fazer e você fala assim: eu não vou fazer. Eu não quero. Eu estou muito cansado agora para fazer. Fé, amor, esperança. A igreja de Tessalônica estava aqui na terra, mas os seus olhos estavam no céu. Ela servia e trabalhava nesse mundo, mas ela aguardava a volta do Senhor. A esperança que eles tinham, irmãos, não era vaga, não era vazia. Eles tinham solidez, firmeza. E aqui a gente vê que Paulo usou para mostrar que a firmeza, ele usou uma palavra que é uma das mais bonitas da língua grega, iupomone. Ele quer dizer, eles tinham uma paciência triunfadora. Aquela igreja tinha uma paciência triunfadora porque eles sabiam que estavam ao caminho de um alvo de glória. Quem aqui tem paciência? Ninguém, né? Se alguém fala assim: vou te contar um segredo, amanhã. Tem gente que nem dorme, né? Tem gente, nossa, nem dorme. Vou te dar um presente amanhã. A pessoa não vai nem dormir hoje porque imaginando. Essa igreja tinha uma paciência firme de que Jesus iria voltar. O trabalho que eles estavam fazendo não era em vão.
Glória a Deus. Eles sabiam para onde eles iam. Eu queria que você, na próxima ceia que você tivesse, você parasse e pensasse: qual é o propósito dessa ceia? Fé, esperança, fé, amor e esperança. Hoje é um dia menos para o Senhor voltar. Se o Senhor voltasse hoje, amém, aleluias. Se Ele voltar semana que vem, amém, aleluia. Mas a fé daquela igreja era a mesma. Ele não mudava. Irmãos, Paulo fala que eles passavam por tribulações, por dificuldades. Em vez de ver, nós estamos hoje na América com uma liberdade muito grande. Nós temos muitas coisas que podemos fazer. Podemos nos reunir com liberdade. Podemos colocar uma placa lá embaixo falando que tem uma igreja reunida aqui em cima. Ninguém vai vir atacar a gente. Aí a gente fala assim: eu tenho aproveitado esse tempo. Se nós falamos de fé, de amor e de esperança, agora nós precisamos falar do que está no versículo 6. Aquela igreja imitava ao Senhor. Vamos lá. Versículos 6 e 7. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulações, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornasse o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Gente, que testemunho! Já pensaram bem, alguém escreveu uma carta para você e fala assim: olha, eu vejo isso na sua, você tem imitado Jesus. Quão nós ficamos felizes quando alguém fala assim: irmão, eu tenho visto Jesus na sua vida. Irmão, obrigado pelo que o Senhor fez, porque eu vi Jesus na sua vida. Isso alegra o nosso coração. E aqui Paulo está mostrando, vendo que essa igreja, pelas informações que ele tinha através de Timóteo, que essa igreja estava sendo imitadora deles e do Senhor. A igreja de Tessalônica imitou os missionários e o Senhor Jesus. A palavra imitadores aqui, que vem da nossa palavra, que nos traz a palavra de mímica, descreve alguém que imita, alguém que segue o exemplo ou o ensino. Além daquela igreja ter imitado os apóstolos e o Senhor, aquela igreja estava no modelo certo. Aquela igreja recebeu a palavra certa. Olha bem para você ver o finalzinho do versículo 6. Tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Aquela igreja recebeu a palavra da fonte. Aquela igreja alicerçou a palavra. E mesmo debaixo de grande hostilidade, de uma grande perseguição, aquela igreja continuou saudável. A sua fé estava alicerçada numa base sólida. A semente cresceu, frutificou, porque o terreno era fértil. Eles queriam buscar, queriam fazer a vontade do Senhor. Hoje nós encontramos muitas igrejas doentes. Nós encontramos muitos grupos por aí, mas que não tem a palavra do Senhor. Tem a palavra do homem, tem um entretenimento, tem um show, mas palavra já não está mais. E se não tem a palavra de Deus,
um homem de Deus não tem como ficar naquele lugar ali. Muitos púlpitos, muitas igrejas têm abandonado a pregação de Deus. Muitos dos líderes que existem hoje têm deixado Deus de lado e buscado o seu próprio benefício. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Eu e você, meu irmão, temos uma responsabilidade muito grande. A igreja onde você congrega, você precisa ter certeza que ela está pregando a palavra. Porque se ela não prega a palavra, vai embora. Você está perdendo o seu tempo. Se você não tem certeza de que a igreja onde você congrega não prega a palavra, vai embora. Quando nós chegarmos tete a tete com Deus, o que você vai falar? Eu fiquei lá porque eu queria. Se aquela igreja, entre aspas, não pregava a palavra do Senhor, você estava perdendo o seu tempo. Além de imitar o modelo certo, além daquela igreja ter recebido a mensagem certa, ela teve a reação certa. Olha a partezinha final do versículo 6 para você ver. Posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Isso. A igreja de Tessalônica recebeu a palavra. Mas essa palavra foi recebida com a alegria do Espírito Santo. Aquela igreja ali, ela não ficou escandalizada e nem decepcionada com a tribulação que ela estava passando, com as dificuldades que ela tinha. E ela não perdeu a alegria porque estava passando por aquilo. Muitas vezes nós temos nos decepcionado e deixado Deus por um probleminha que acontece na vida da gente, por um desentendimento, por uma opinião contrária. E aquela igreja estava passando por uma grande tribulação e ela permanecia firme. O poder do Evangelho não está apenas em nos livrar das tentações, mas nos dá poder para enfrentá-las vitoriosamente. Amém. Irmão, está passando por tribulação, está passando por dificuldade, o poder do Evangelho sobre a sua vida, o Espírito Santo de Deus, te auxilia para você passar pelo caminho que você está. Amém. Quantas vezes nós nos decepcionamos primeiro com Deus? Deus não tem nada a ver com os nossos problemas. E muitas vezes nós temos que deixar, a primeira coisa que a gente para é de comunhão com Ele. A gente já não quer orar. Segundo, a gente já não lê a Bíblia. Terceiro, a gente já não quer congregar junto com os irmãos. E aí a gente fala assim, mas o que Deus tem com o problema que eu criei? Aí a gente fala assim, não importa a situação, ou a dificuldade, ou o problema que você está passando, o Espírito Santo auxilia você neste momento. Amém. Versículo 7. Mas algo interessante e que para mim é um dos mais importantes que podemos ver dessa igreja. Essa igreja se tornou o modelo certo. Essa igreja se tornou referência. Olha lá. De sorte que vós tomastes a modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Essa igreja, irmãos, ela não seguiu simplesmente o exemplo de Cristo e dos missionários, mas se tornou uma referência. Os crentes de Tessalônica eram a impressão de Cristo ali na terra. Quando passava um crente na rua, eles falavam assim, aquela pessoa ali é diferente. Amém. Aquela pessoa tem algo nela que não é normal. Outro dia eu ouvi uma expressão assim, todos nós temos um pouquinho
Nós não somos tão certinhos, né? 10% de 5. Isso, tem hora que nós achamos que somos muito certinhos, a gente tem muitas. Então, nós somos diferentes. Nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. E a palavra usada aqui como modelo, não é modelo de desfile, mas molde. Significa, é aquela impressão feita por um carimbo. Mas se a gente olhar pela questão do exemplo, significa que é um padrão meu e seu. Aquela igreja tinha um padrão. Então todo mundo sabia o que estava fazendo. Toda a igreja sabia como é, porque eles estavam seguindo um modelo. E que este modelo influenciava o local onde eles estavam. A igreja de Tessalônica, ela aprendeu e depois passou a ensinar. Ela se tornou uma fonte de inspiração para os crentes da sua província. A Macedônia, no norte da Grécia, e também para os crentes da província da Acaia. A igreja de Tessalônica inspirou pessoas da sua região e de lugares mais distantes. Tornou-se um ponto de referência para os que de perto a conheciam e um farol para aqueles que de longe ouviam falar daquela igreja. Como é que vão se lembrar de você? Quando você passa na rua, o que eles falam? Quando você, jovem, passa na rua, o que a pessoa fala? Quando nós, mais idosos, né, mais maduros, passamos na rua, o que o povo fala? Essa igreja trazia as marcas. Queria convidar você, Gálatas 6, versículo 17, a parte B. Olhem bem esse versículo. Quanto ao mais, ninguém me moleste. Você pode pensar que Paulo estava meio chateado, né? Mas não, olhem bem. Quanto ao mais, ninguém me moleste. Porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Eu não sei, meu irmão, se você está preparado para trazer as marcas de Cristo na sua vida. Mas você tem a oportunidade de fazer diferença hoje. De começar uma nova vida. De começar um novo, de estar trilhando um novo caminho. Falando, Senhor, entra na minha vida. Faz diferença. Eu não quero passar neste mundo como mais um na multidão. Eu quero ser um. Eu quero poder ser lembrado como aquele homem que servia ao Deus vivo. Que apesar das dificuldades, dos problemas, eu levava as marcas de Cristo. Amém. Vamos orar? Eu queria convidar o louvor que viesse à frente. Convidar você a ficar de pé também. Obrigado, papai.